Olá! Hoje nós vamos estudar uma aplicação de cálculo à engenharia. Então, a situação que nós estudaremos é o escoamento de um fluido em uma tubulação que tem a seção circular, que é chamada também de conduto circular. Esse tipo de aplicação é muito comum na área da engenharia civil, da engenharia mecânica, da engenharia química e das outras engenharias também, como engenharia ambiental e engenharia de produção, pelo motivo de que frequentemente é necessário para o engenheiro estudar as características das tubulações para permitir o transporte de uma grande quantidade de tipos diferentes de fluidos em um sistema produtivo. Então, esta questão ela está caracterizada da seguinte maneira. No escoamento laminar de um fluido em um conduto circular, o diagrama de velocidades é representado pela equação. Então, nós temos essa equação que representa esse diagrama de velocidades. Mas, frequentemente, é necessário que a gente represente nos cálculos a velocidade média, que é um valor que é representado aqui nessa linha verde de forma qualitativa. Então, o processo vai ser a gente envolver o cálculo dessa velocidade média. Continuando no enunciado, Vmax é a velocidade no eixo do conduto, R é o raio do conduto e R minúsculo é um raio genérico para o qual a velocidade é genérica. Verificar que Vm sobre Vmax é igual a 0,5, ou seja, a gente pode calcular a velocidade média, nesse caso, para esse perfil de velocidades, simplesmente calculando a metade da velocidade máxima. Para fazer esse processo, então, a gente vai usar a definição de velocidade média. Então, a equação da velocidade média é simplesmente 1 sobre a área, a integral na própria área, sendo que essa área é a área da seção transversal, vezes a equação da velocidade multiplicado pelo elemento de área dA da seção transversal. Então, nós vamos usar uma aplicação de processo de integração. Vamos, então, substituir o valor da velocidade, nesse caso aqui, e o valor da área também para a gente fazer o cálculo. A área que vai ser integrada é a área da seção circular do conduto. Então, nesse caso, a gente pode simplesmente substituir a equação πr². A integral vai ser feita ao longo dessa área A, já a gente vai colocar aqui os limites de integração, e aqui a gente vai substituir o valor da equação da velocidade, do perfil de velocidade, Vmax vezes 1 menos R minúsculo sobre R maiúsculo, o R maiúsculo é aqui, é o raio da seção circular, elevado ao quadrado, vezes o elemento de área dA. O elemento de área dA ele também pode ser escrito para uma seção circular como sendo 2π vezes r dr. Nesse caso, a gente faz a integral em dr. Então, a gente vai integrar de 0 até r. 0 até r. Quando a gente usa esse elemento diferencial de área. Então, agora nós vamos efetuar o processo de cálculo desta integral. Então, a gente vai proceder da seguinte maneira. Vamos escrever aqui Vm. Nós vamos repetir aqui esse termo, 1 sobre π vezes r². Vamos colocar aqui agora Nós vamos verificar termos que aqui dentro da integral são constantes. Então, a gente tem a velocidade V máxima, que é constante. Esse R maiúsculo, que é constante, mas a gente vai deixar ele aqui dentro por enquanto, porque ele está isolado nesse termo, não dá para a gente tirar ele simplesmente. Mas o Vmax está multiplicando todo mundo, então a gente pode tirar da integral. 2π também é constante e está multiplicando todo mundo. Então, a gente pode agora simplesmente retirar da integral tanto o Vmax quanto o 2π. Então, a gente pode colocar aqui 2π vezes Vmax. Agora, a gente vai fazer aqui a integral de 0 até r. E a gente pode separar essa integral aqui em duas integrais, porque a gente tem dois termos. Lembrem que a gente tirou o Vmax e tirou o 2π. Então, a gente pode fazer Vmax fora da integral, 2π fora da integral, e simplesmente fica 1 vezes r dr, que é simplesmente
RDR. Vamos colocar aqui o colchete para a gente identificar a multiplicação. E a gente vai agora colocar o menos R sobre R ao quadrado, que a gente pode simplesmente escrever R ao quadrado sobre R ao quadrado, RDR. Pronto. Isso aqui também a gente vai fazer a integração de 0 até R. E agora a gente vai fazer o processo de solução dessas integrais, agora que a gente já montou. Vamos fazer logo uma simplificação aqui, esse π corta com esse π, e a gente fica com 2 vezes Vmax dividido por R ao quadrado. A integral de RDR é simplesmente R ao quadrado sobre 2. E a gente vai aplicar os limites de 0 até R. Então, vamos indicar aqui. A integral de R ao quadrado vezes R é R ao cubo dr. Então, essa integral ela é R à quarta sobre 4. Então, esse resultado aqui é R à quarta sobre R ao quadrado, que é constante, e a gente vai aplicar os limites de 0 até R. Pronto. Agora, vamos fazer a substituição desses limites de integração. Vamos ter aqui 2 vezes Vmax sobre R ao quadrado. E a gente, ao aplicar esses limites aqui, nesse primeiro termo, a gente fica com R maiúsculo ao quadrado sobre 2. E no segundo termo, R à quarta maiúsculo sobre R ao quadrado maiúsculo. Pronto. Agora a gente pode também fazer algumas simplificações. Por exemplo, a gente pode cortar esse R ao quadrado e aqui vai ficar R ao quadrado em cima ao invés de R à quarta. Então, fazendo aqui a sequência dos cálculos, a gente vai poder fazer diretamente aqui, identificar o cálculo R ao quadrado sobre 2 menos R ao quadrado sobre 4. É simplesmente R ao quadrado sobre 4. Agora, nós podemos fazer uma simplificação, esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, e esse 2 com esse 4 aqui de baixo vai ficar 2 aqui embaixo. Então, a velocidade média é igual à velocidade máxima dividido por 2. Ou, escrevendo de outra maneira, a velocidade média sobre a velocidade máxima é igual a meio. E meio é igual a 0,5. Então, com isso, a gente prova aquilo que é pedido no enunciado do problema. Como consequência disso, a gente pode, então, sempre que a gente tiver um perfil de velocidades dessa forma, que acontece muito comumente nas aplicações de engenharia, em escoamento laminar, a gente pode, então, usar a velocidade média nos cálculos como sendo simplesmente a metade da velocidade máxima verificada aqui no perfil. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e deixe o seu like. É isso aí, até a próxima aplicação.